Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Cientistas argentinos identificaram novas regiões cromossômicas significativas para a produção de trigo e resistência a doenças. Seguem em alta as exportações brasileiras de carne de frango. São preocupantes os níveis projetados de estoques de milho para o início do próximo ano. Produção de soja deve ultrapassar os 121 milhões de toneladas nessa safra 2019-2020. Volume esperado de soja, milho e açúcar é suficiente para carregar em torno de 100 navios no porto de Paranaguá. E a retirada da vacinação contra a febre aftosa em todo o país em 2021 deve ficar apenas no papel. O Agora Agro já está no ar. Alguns cientistas argentinos, eles identificaram novas regiões cromossômicas significativas para a produção de trigo e resistência a doenças, o que acelerará os esforços de melhoria global. O trigo ele fornece por volta de 20% do total de calorias e proteínas da população mundial e é o alimento base para mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo. No entanto, atualmente, o sistema de produção de cereais enfrenta desafios que exigem soluções imediatas, como a produtividade do trigo pode ser aumentada para alimentar uma população que chegará a 9 milhões em 2050 e, ao mesmo tempo, enfrenta uma limitação de terras para cultivo e os duros efeitos das mudanças climáticas, tudo isso sem contar as ameaças de pragas para as quais é necessário encontrar medidas sustentáveis que evitem o uso de produtos poluentes. Em uma pesquisa publicada recentemente na revista Nature Genetics, uma equipe científica internacional da Universidade de Córdoba, na Espanha, participa dos estudos para a validade da seleção genômica para melhorar o trigo e solucionar esses problemas. Trata-se de testar se é possível usar as informações disponíveis no genoma para prever quão produtiva será uma variedade de trigo, se será resistente à seca ou calor ou qual será o nível de qualidade dos seus grãos. Segundo o pesquisador Carlos Guzmán, graças a este estudo, será possível acelerar programas de melhoria para desenvolvimento de novas variedades de trigo, pois será possível economizar trabalho de campo e laboratório. O primeiro objetivo do estudo foi verificar a precisão das previsões feitas para a seleção genômica para cada característica do trigo. Seguem em alta as exportações brasileiras de carne de frango, isto é, todos os produtos in naturas e processados, agora neste ano, segundo dados da ABPA. A receita das vendas totalizou 5 bilhões e 100 milhões de dólares nos 9 primeiros meses deste ano, número 5,7% acima do registrado no mesmo período do ano passado, com 4,8 bilhões de dólares. Em volume, o saldo alcançou 3 milhões de toneladas entre janeiro e setembro, número 0,7% maior que as 3 milhões de toneladas efetivadas no ano passado. Em setembro, o valor cambial dos embarques de carne de frango chegou a 538 milhões de dólares, número quase 7% menor que o resultado alcançado no 9º mês do ano passado, com 578 milhões de dólares. No mês, foram exportadas 323 mil toneladas, volume 11% menor que as 363 mil toneladas exportadas no mesmo mês do ano passado. De acordo com a FC Stone, são preocupantes os níveis projetados de estoque de milho para o início agora do próximo ano. Segundo analistas de mercado, as exportações recordes da safra anterior, somada à produção mais enxuta do ciclo de verão, devem resultar em estoques de passagens mais limitados.
A safra de verão 2019-2020, na casa de 26 milhões de toneladas, representa um volume muito menor em comparação à safrinha, o que traz preocupações quanto à disponibilidade do cereal no primeiro semestre do ano. Pelo menos é o que garante o setor de analista de inteligência de mercado da FC Stone. Segundo a consultoria, o plantio de milho da safra verão 2019-2020, ele segue acelerado em regiões como Paraná e o Rio Grande do Sul, beneficiado pelas condições climáticas. Em função disso, a FC Stone aumentou a sua estimativa de produção em 550 mil toneladas, para quase 27 milhões de toneladas. E depois do intervalo, você vai ver que a produção de soja deve ultrapassar 121 milhões de toneladas agora nessa safra. O volume esperado de soja, milho e açúcar é suficiente para carregar em torno de 100 navios somente no porto de Paranaguá. E a retirada da vacinação contra a febre aftosa em todo o Brasil em 2021 deve ficar apenas no papel. É um minuto só, eu volto já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. O plantio da soja ainda está muito no começo, uma vez que as chuvas não se normalizaram em grande parte do país. Mas os analistas de mercado mantiveram a sua estimativa de produção em 121 milhões e 400 mil toneladas de soja agora na safra 2019-2020. Mesmo com preocupações quanto a atrasos, ainda é muito cedo para falar que haverá algum prejuízo à safra de soja. Segundo a FC Stone, lembra que no ano de 2017-2018, naquela safra, em que a produção da oleaginosa alcançou nível recorde, também teve o início de plantio menos acelerado. A FC Stone diz que é preciso acompanhar as condições climáticas durante todo o desenvolvimento das lavouras, uma vez que, mesmo com um plantio mais tardio, precipitações e temperaturas adequadas devem garantir excelentes produtividades, levando a produção ao recorde estimado atualmente. A projeção para este quarto trimestre do ano foi divulgada pelos próprios terminais operadores de cargas lá do Porto de Paranaguá. Só para você ter uma ideia, até dezembro agora, final do ano, o volume esperado de soja, tanto em grão quanto em farelo, milho e açúcar, é suficiente para carregar em torno de 100 navios. Com base nas últimas estatísticas, cerca de 70% dos granéis devem chegar em caminhões, por volta de 4 milhões e 200 mil toneladas, e outros 30 em trem, via vagões, por volta de 1 milhão e 800 mil toneladas. Só para ter uma ideia, um caminhão, uma carreta, transporta em média 36 toneladas de grãos. Portanto, para carregar o volume esperado lá no Porto de Paranaguá, seriam necessários 118.600 carretas. Para o volume que deve chegar pelos trilhos, a conta ultrapassa 33.200 vagões, cada um com cerca de 55 toneladas. O maior volume esperado é o da soja. Em grão, são em torno de quase 2 milhões e 700 mil toneladas que serão descarregadas nos 11 terminais nos próximos
3 meses. De farelo, estão previstas 1.100.000 toneladas. No caso do milho, a expectativa dos terminais que operam os grãos pelo Porto de Paranaguá é de mais de 1.370.000 toneladas. Pasa é uma principal operadora de açúcar lá no Porto de Paranaguá. Ela diz que o açúcar a granel espera movimentar agora 900.000 toneladas do produto até dezembro. A retirada da vacinação contra a febre aftosa em todo o Brasil, em 2021, deve ficar apenas no papel. O cronograma que prevê que todos os estados deixem de imunizar o rebanho de bovinos e bubalinos contra a doença e que o país alcance o status sanitário de livre de aftosa sem vacinação em 2023, sofre com os atrasos e não está descartada a possibilidade de que seja revisto totalmente esse projeto de acabar com a aftosa no país, a vacinação da aftosa. O que estava previsto para 2021 não vai ocorrer. Pelo menos é que admitiu um diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura. Embora não seja unanimidade, o fim da vacinação interessa aos pecuaristas, que reduziriam despesas. Do lado dos frigoríficos, a retirada da vacina era vista como uma forma de abrir mercados exigentes como o Japão. Mas, no entanto, a decisão do país asiático, dos japoneses, de liberar a carne do Uruguai, que também imuniza o rebanho, mudou os planos e já há executivos da indústria frigorífica que defendem a manutenção da vacina. Segundo o Ministério da Agricultura, os ajustes se devem às dificuldades dos estados cumprirem o cronograma. Além disso, 2018 foi um ano em que não existiu e em 2019 tivemos mudanças no governo e também em toda a sua equipe. Na verdade, nós estamos começando de novo e o calendário vai refletir o avanço de cada região. Em novembro agora terá início a segunda etapa da imunização contra a aftosa no país, na qual será utilizada novamente a vacina de 2 mililitros e sem a substância saponina. Até o passado, a vacina tinha 5 mililitros. A indústria brasileira de saúde animal vai investir mais de 16 milhões de dólares no desenvolvimento de uma nova versão de vacina. A mudança nas doses ocorreu após críticas relacionadas à presença de abscessos, ou seja, acúmulo de pus no local onde é aplicada a vacina, e principalmente em carne exportada aos Estados Unidos. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a participação das carnes bovina, suína e de frango no mercado brasileiro. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista e é o diretor de uma faculdade aqui no estado de Goiás, a FAC+. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre carnes, tanto carne suína, bovina e quanto carne de frango. Nós vamos falar do consumo, vamos falar de produção. É um tema que muita gente desconhece, esse setor de carnes, principalmente voltada para a produção e para a nossa alimentação. Márcio, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui no nosso programa e sempre trazendo aí novidade, trazendo notícias interessantes para o nosso público. Obrigado. Disposição, Dani, sempre para colaborar. Bom, vamos começar falando pela carne bovina. O Brasil tem o maior rebanho comercial
do planeta, de carne bovina. Em contrapartida, os americanos, o rebanho dos americanos é muito menor do que o nosso. Só que os americanos produzem muito mais carne do que nós. Ou seja, eles são mais eficientes do que nós. E nós sabemos que todo produtor, ele tem condição de produzir mais do que ele produz hoje na mesma área. E tem coisas que ele pode fazer na sua propriedade que não envolve dinheiro. Dinheiro é uma questão de manejo, é uma questão de jeito. A começar pelo capim. E nós já falamos isso aqui várias vezes. O capim que você tem na sua propriedade é o melhor capim que existe. Basta você tomar conta dele. Mas voltando à produção de carnes, ao consumo de carnes. O Brasil, Márcio, é um dos países que mais consome carne de frango no mundo, né? Isso, Toninho. A gente tem, né, uma produção de carne de frango grande, né, mas ela é, né, proporcional ao resto do mundo maior. Aqui a gente consome mais de 40% de carne de frango, enquanto o resto do mundo aí na casa dos 32% a 35%. Então o nosso principal consumo está na carne de frango. E que você bem pontuou, né, a questão da carne bovina. O Brasil tem um rebanho muito grande, é o segundo maior rebanho do mundo, né? É menor só do que o da Índia, mas lá o rebanho não é comercial. Então ele é o maior rebanho comercial do mundo e é quase 3 vezes o rebanho americano. Mas os americanos são o maior produtor de carne. E isso vem em função do ganho de eficiência que eles possuem, né? E principalmente na questão de manejo. É verdade. Esse gráfico que o Márcio trouxe, falando sobre consumo de carnes no Brasil e no mundo, é um gráfico interessante. Se você observar, vamos dizer, o círculo da esquerda e o círculo da direita, o da esquerda é o Brasil, o da direita é o mundo. Você pode observar aí, por exemplo, em termos de carne bovina, nós consumimos 38,2% do que a gente produz, né? Justamente. Quando você parte para o mundo, 22,6%. Olha que diferença absurda. Olha o frango. O frango, 47% no Brasil. O resto do mundo, 35% de consumo. Carne suína nem se fala, né? Carne suína é a carne, uma das mais consumidas, né? A carne suína ela é uma das mais consumidas no mundo, né? E ela tem 2 públicos bastante cativos dela já, que vem aí de um longo tempo, que é a China e a Rússia. São grandes consumidores, né? A China, o que ela cresceu de consumo de proteína animal nos últimos anos, foi centrado principalmente na questão do suíno. Basicamente foi em cima dele o crescimento. Um pouco de frango, mas principalmente em cima da carne suína. Ô Márcio, dos pontos que eu tenho quase certeza absoluta, que vamos dizer assim, que não deixa a carne bovina crescer mais o seu consumo no Brasil, é a questão econômica do brasileiro, né? Hoje nós temos aí por volta de 13, 14, 15 milhões de pessoas desempregadas e esse contingente de pessoas basicamente não consome carne como deveria consumir, né, Márcio? Isso, Toninho. A carne bovina, dada ao custo dela ser superior ao custo da carne de frango, por exemplo, ela inibe esse crescimento maior. Se a gente for olhar os dados do último lucro da Fiesp 2028, que prevê, né, as projeções de crescimento, a gente vê que ela vai crescer, mas poderia crescer bem mais se houvesse uma perspectiva do crescimento econômico, né? Agora, mesmo em carnes, quando a gente fala em carne suína, o nosso consumo é muito baixo, né? De maneira geral, o brasileiro não tem tradição em comer a carne suína. Olha que há 20 anos, de 20 anos para trás, o suíno era tratado assim de qualquer jeito. O suíno comia resto de comida. Falando num português bem claro, comia era lavagem. Então isso fez com que inibisse o consumo um pouco de carne suína. Hoje, o suíno ele é totalmente diferente. Quem não conhece uma granja suína deveria conhecer para ver como é que é o tratamento dos animais, né, Márcio? Mudou muito, né? Mudou bastante, Toninho. Então, existe realmente essa questão cultural. A carne suína ela era renegada a um segundo nível, né? Justamente pela forma com que o suíno era tratado. De fato, isso mudou. Os suínos hoje são criados em técnicas rigorosas de manejo, de sanidade, higiene, então, que permite que a carne seja, em termos de sanidade, tão boa quanto a carne bovina, né? Olha, um ponto muito interessante é quando você pega um frango de granja, que com
40, 42 dias está pronto para ser abatido. Só para você ter uma noção, quando você pega um peito de frango ou uma coxa e morde aquilo ali, você está mordendo por volta de 50% a 60% de milho, né, Márcio? Isso, hoje é incrível. O grande componente da ração né, animal, e principalmente do frango, das aves em geral, é o milho e o farelo de soja. Então, verdade. Você está consumindo milho e farelo de soja. É a conversão alimentar, milho e farelo de soja transformado em proteína animal. Em proteína animal, transformado com pena. E a mesma coisa é o suíno. Hoje, a base alimentar do suíno é farelo de soja e milho. E quando você come um lombo, por exemplo, você está comendo aí 40%, 50% de milho e farelo de soja. Por isso que é importante, às vezes, a gente dá muitos números aqui no nosso programa e tem pessoas que falam, nossa, mas é número demais. É só para você ver o tanto que nós temos que crescer na produção e produtividade de soja e de milho, porque é a base alimentar da carne suína e da carne de frango. E também um bom percentual da carne bovina. Isso, e o Brasil ele tem um mercado ainda a ser explorado muito grande, né? O crescimento que se prevê para os próximos anos de consumo em regiões como a África e a própria China permite que, se a gente tiver ganhos de produtividade, Toninho, a gente vai conseguir absorver esse mercado. E esse ganho de produção, ele está, né, é possível se estender mesmo aos pequenos produtores, através de cooperativas e técnicas de manejo que não envolvem um grande dispêndio financeiro e que podem aí seguramente dobrar a capacidade de produção por hectare de carne bovina. É uma pena que, de maneira geral, vamos dizer assim, de São Paulo para cima, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, não tem ainda o espírito que tem o pessoal do Sul, que é do associativismo, do cooperativismo. Pode ter certeza absoluta do que eu vou falar agora. Se nossos produtores tivessem o hábito de formar cooperativas, eu vou te dizer uma coisa, ninguém segura esse país. Já não está segurando com todos os problemas que nós temos. Se nós nos organizarmos, aí sim que ninguém segura esse país. Márcio, um outro ponto que eu gostaria de comentar é um cartaz que você fez sobre dinamismo do consumo e produção. O que fala esse cartaz que você preparou? Toninho, esse ele mostra a expectativa que se existe de consumo, né? Elevação do consumo de carne brasileira até 2028, né? E hoje a gente trabalha, se você for olhar a questão da carne bovina, em torno de 14%, né? E a carne suína 24%, ou seja, há uma expectativa que se mude essa preferência da carne, do consumo de carne do brasileiro. Você pode ver que a carne suína, a expectativa é de um crescimento superior ao da carne bovina, né? Então, mostrando que há essa possibilidade e provavelmente haverá essa mudança no hábito brasileiro do consumo de carnes. E você pode ter certeza absoluta de uma coisa. A nossa produção, a nossa produtividade, tanto de soja quanto milho, provavelmente sorgo também, está crescendo muito no nosso país, principalmente na região centro-oeste. O aumento de produção e de produtividade das carnes, das três carnes, tanto a bovina, suína quanto aves, ela é crescente. Não tem como a gente frear. O aumento da população é inevitável. O Brasil é basicamente o único país do mundo que tem ainda condições de, eu diria até de quadruplicar ou quintuplicar nossa produção, tanto de grãos quanto de carnes, né, Márcio? Lúcio, a gente tem áreas ainda disponíveis para a produção, né, e vale frisar que é produção sustentável. O agronegócio brasileiro faz um excelente trabalho em termos de sustentabilidade e, né, os números já mostram há um bom tempo que o Brasil é o grande produtor de alimentos aí, para as próximas décadas. É quem vai sustentar a alimentação mundial. Se Deus quiser. Bom, eu conversei com o Márcio, falamos de um tema muito interessante. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Estamos à disposição, Toninho. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: quem não lê bons livros não tem vantagem sobre quem não sabe ler. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.